Bom, agora nós vamos estudar o reino Monera. O reino Monera, por uma classificação mais atual, ele inclui dois domínios, o domínio bactéria e o domínio arquea, que a gente pode ver aí, que inclui seres que são procariontes, ou seja, que não têm um núcleo definido. Por essa nova classificação, nós teremos três domínios, além do bactéria e arquea, o terceiro, que é o domínio eucária, que inclui os seres que são eucariontes. Então aqui a gente vê, né, o domínio bactéria inclui as eubactérias, o domínio arquea inclui as arqueobactérias e o domínio eucária inclui protistas, plantas, fungos e o reino animal. Aqui é uma outra forma de visualização desses três domínios. Então, nós vamos começar pelo domínio bactéria, que inclui as bactérias e as cianobactérias. Aqui a gente vê a estrutura celular de uma bactéria. A gente consegue perceber que existe, além da membrana plasmática, que está aqui em amarelinho, outros revestimentos, né, como a parede celular e a cápsula. A parede celular é formada de peptidoglicanos, tá? É uma estrutura de suporte, de proteção. E a cápsula, né, que está presente, não é em todos os tipos de bactérias, né, em algumas bactérias, ela vai aumentar a virulência da bactéria. Ou seja, uma bactéria que tem cápsula, ela tende a ser mais agressiva, porque a cápsula ela vai dificultar a destruição da bactéria por fagocitose. Nós observamos também o material genético, tá? Que é o DNA. Esse DNA ele não está envolto por uma membrana, né, pela membrana nuclear eucarioteca, ele está disperso no citoplasma. Aqui ele está associado ao mesossomo. Esse mesossomo é uma dobra, né, da membrana plasmática e alguns cientistas, ela é bastante questionada a função dela. Alguns cientistas acreditam que ela tem uma função, outros acham que ela é só uma dobra, né, existente na membrana plasmática, tá? Mas a gente consegue observar aí essa dobra que se chama mesossomo. Vemos também os plasmídeos, tá? Então, além do DNA principal, nós temos esse DNA extracromossômico, que vai conferir resistência às bactérias aos antibióticos, né? Que é o medicamento que é utilizado para combater as bactérias. Vemos o flagelo, que é a estrutura utilizada para movimentação. Vemos os ribossomos, essas bolinhas, né, que estão espalhadas pelo citoplasma, que fazem síntese de proteínas. Vemos também as fibras, que também recebem o nome de pile. Essas fibras, elas permitem a troca de material genético. Então, as bactérias que têm essa estrutura, que vão trocar o material genético, são consideradas como se fossem as bactérias macho, tá? Além disso, dessas estruturas que eu já citei, a gente consegue perceber aqui a presença de enzimas, né, que estão relacionadas à fisiologia, né, ao funcionamento do organismo da bactéria, que é um ser unicelular. Então, caracterizando, né, são seres unicelulares, são procariontes, não possuem então a membrana nuclear eucarioteca. Eles podem ser tanto produtores de compostos orgânicos, né, podem ser autótrofos, ou serem incapazes de produzir esses compostos orgânicos, sendo heterótrofos. Principalmente essa imagem aqui das cianobactérias pode dar a falsa impressão de que esses organismos eles são multicelulares. Na verdade, cada uma dessas bolinhas que estão aqui é uma célula, é uma cianobactéria, tá? Então aqui é uma colônia e aqui a gente também tem várias bactérias reunidas, bactérias na forma de bastão, tá? Então não esqueçam que eles são seres unicelulares. A principal forma de reprodução é por bipartição.
Quanto à parede celular, né, que é aquela estrutura que é formada de peptidoglicano, ela pode dar uma classificação das bactérias em bactérias gram-negativas e gram-positivas. Isso está relacionado à espessura dessa parede celular. Então, as bactérias gram-negativas, elas só apresentam a parede celular. As bactérias que são gram-positivas têm a parede celular e têm a cápsula, ou seja, elas vão ser mais resistentes a determinados antibióticos. Morfologia, né? As formas, né? Que pode ser um critério utilizado para a classificação, né? Tanto a forma quanto o agrupamento. Então aqui nós temos as bactérias com forma arredondadas, que são chamadas de cocos, como exemplo a bactéria que causa pneumonia. Nós temos bactérias na forma de bastão, que são os bacilos. Aqui a gente está vendo uma coluna, tá? Mas a bactéria que causa tuberculose é um bacilo. Temos bactéria na forma de espirilo, parece uma forma em espiral, tá? Como a bactéria que causa sífilis. E temos a bactéria com formato de vírgula, que é o vibrião, que causa, por exemplo, a cólera. E temos os agrupamentos de bactérias, né? Então, diplococos, quando nós temos 2 cocos. Temos tétrade, são 4 cocos. Sársena, quando nós temos 8 cocos. Streptococcus é quando tem esse formato, que lembra, né, um colar. Os estafilococos, parece um cachinho de uva, tá? Temos também os streptobacilos, como aqui, e os diplobacilos, que não está representando aí. Quanto à fisiologia, nós temos bactérias que são autótrofas, ou seja, produtoras de compostos orgânicos. Essa produção pode ser tanto por fotossíntese quanto pela quimiossíntese. Lembrando que a diferença básica é no tipo de energia, né, de ativação do processo de produção de compostos orgânicos, né, na fotossíntese. A energia de ativação é a luz solar, enquanto na quimiossíntese é a queima de compostos orgânicos com liberação de energia. E existem também bactérias que são heterótrofas. Essas bactérias que são heterótrofas, elas podem ser saprófitas, podem ser parasitas ou podem viver em mutualismo com outros organismos. Quanto à forma de obtenção de energia, as bactérias podem ser aeróbias, quando elas necessitam do oxigênio para a liberação de energia pela respiração celular, e algumas bactérias elas não precisam de oxigênio, elas realizam a fermentação, só que elas podem ser anaeróbias restritas, ou seja, elas morrem na presença do oxigênio, como é o caso da bactéria do tétano, ou podem ser anaeróbias facultativas. Então, se tiver oxigênio, beleza, ela usa, se não, ela realiza a fermentação. Quanto à reprodução. Então, a reprodução ela pode ser tanto sexuada quanto reprodução sexuada. Vamos ver primeiro a reprodução assexuada, que é a forma mais comum, que é a divisão binária ou bipartição, né? Esse tipo de divisão é super rápido, leva cerca de 20 minutos para a bactéria se dividir. Então, divisão binária, bi vem de 2, né? Molinho de guardar. Então, uma bactéria vai se dividir em 2 novas bactérias, tá? Lembrando que inicialmente ela tem que duplicar o material genético, depois ela faz a separação do material citoplasmático, se separando em 2 novas células, tá? Reprodução assexuada, não envolve troca de material genético. Essas novas bactérias são clones, né, da bactéria que deu origem.
A reprodução, uma outra forma de reprodução assexuada que eu não coloquei ali é a esporulação. Acontece, por exemplo, com as bactérias que são as causadoras do tétano. Então, em determinadas condições adversas para essa bactéria, elas vão produzir, né, esporos, que são formas de resistência, que podem durar até anos no ambiente. E quando o ambiente ele volta a ter as condições ideais, no caso da bactéria do tétano, por exemplo, se ela estiver num ambiente onde não tenha oxigênio, já que ela morre, né, na presença de oxigênio, ela pode voltar a se dividir, reiniciando o ciclo de divisões, isso quando voltam as condições a serem adequadas para ela, tá? Na reprodução sexuada, como eu estava falando, temos a troca de material genético, tá? A primeira que está aí é a transformação. Então, na transformação, nós temos a incorporação de pedaços de DNA de bactérias mortas e decompostas, tá? Então, uma bactéria ela morreu, deixou fragmentos de DNA, esse DNA vai ser incorporado por uma outra bactéria, tá? Então, aqui vai ter a fusão entre o material da bactéria doadora, né, a bactéria que morreu, e a bactéria que recebeu, tem uma fusão, e aqui nós temos a bactéria transformada, né, que tem os dois DNAs. A segunda forma é a transdução. A transdução, ela tem como via aquele bacteriófago que a gente estuda na aula sobre vírus, né? Então, o bacteriófago, ele injeta o material genético e no ciclo lisogênico, o que acontece? Esse material genético vai se incorporar ao DNA bacteriano. Toda vez que a bactéria se dividir, ela vai transmitir, além do DNA bacteriano, o DNA viral. Só que chega num momento em que esse vírus desperta, né? E segue o ciclo lítico. Então, na transdução, a gente tem transferência de DNA pelo bacteriófago, tá? Então, a célula hospedeira, ela pode conter fragmentos de DNA de outras bactérias. Aqui, ó, os genes de outra bactéria são introduzidos e integrados ao DNA da bactéria hospedeira. O terceiro tipo de reprodução sexuada nas bactérias é a conjugação. Então, a bactéria macho, né, entre aspas, ela vai transferir parte do seu material genético para a bactéria que é considerada como bactéria fêmea através daquelas fímbrias ou pile, tá? Então, bactéria macho para bactéria fêmea se forma essa ponte citoplasmática, ocorre mistura, né, de material genético. Aqui nesse esquema a gente consegue observar, né, a bactéria que é considerada macho, ela transfere parte do material genético para a bactéria que é considerada fêmea. E depois vai ter uma separação, né, com mistura genética entre esses dois DNAs. Agora vamos falar sobre as cianobactérias, que também fazem parte do domínio bactéria, né? Elas são muito parecidas com as bactérias, também são procariontes, só que elas são todas autótrofas fotossintetizantes. Só que elas diferem das plantas, porque elas não possuem cloroplastos, tá? A principal clorofila é a clorofila A, que fica dispersa pelo citoplasma. Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma cianobactéria, havendo a presença da parede celular, da membrana plasmática e o material aqui que é disperso pelo citoplasma na região que é conhecida como nucleóide, né? Tanto em bactérias quanto em cianobactérias. A reprodução ela pode ser assexuada por divisão binária, é a forma mais comum também entre as cianobactérias. Pode também ocorrer fragmentação dos filamentos, produzindo descendentes que são semelhantes, né, que são clones. E esses fragmentos eles recebem um nome de homogônios. E
O que mais que temos para falar sobre as cianobactérias? Elas também podem se reproduzir por esporos, tá? Isso em condições extremas, elas podem se formar esses esporos para a reprodução. Domínio Archaea agora, né? São 2 domínios que fazem parte do reino Moné. Domínio bactéria, que a gente acabou de estudar, agora vamos falar um pouquinho sobre o domínio Archaea. As árqueas, elas são consideradas como organismos extremófilos, porque eles vivem em condições que outros seres vivos não conseguiriam sobreviver, né? Em condições tão extremas, né? Em ambientes inóspitos, como está escrito aí. Então, nós temos outra coisa, elas não possuem peptidoglicano, né? E, como eu falei, elas vivem nesses ambientes que são extremos. Essas arqueobactérias, elas podem ser classificadas em bactérias metagênicas, ou metanogênicas, são bactérias que vão produzir metano, são anaeróbias restritas. Temos as bactérias que são termófilas, que vivem em temperaturas altas, né, em altas temperaturas, como fontes hidrotermais, né, no fundo do oceano, em que as temperaturas podem alcançar até mais de 100 graus Celsius. E temos as bactérias que são classificadas como halófitas, que vivem em ambientes com alta salinidade. Aqui a gente vê um quadrinho de classificação. Então, nós temos as árqueas, né? Quanto à classificação, elas podem ser termoacidófilas, né? Vivem em temperaturas extremas e com um certo grau grau alto de acidez. As halófitas, com grande concentração de sal, como exemplo das bactérias que vivem no Mar Morto, e as metanogênicas ou metagênicas, que são as bactérias que produzem metano e vão viver em pântanos, no intestino de animais que são animais herbívoros, e contribuindo com, como está falando aí, com a flatulência rica em metano desses animais. Quanto às bacterioses, né? Bacterioses são doenças causadas por bactérias. Então aqui nós temos um quadro falando das diversas doenças causadas por bactérias, e chamar a atenção para algumas que são sexualmente transmissíveis, como é o caso da sífilis e da gonorreia, né? O número de indivíduos com sífilis no Brasil tem crescido bastante. Então, novamente, além na aula de vírus, aqui nessa aula também eu vou falar da importância do uso da camisinha em todas as relações sexuais. Temos também tuberculose, né? Que é uma doença que no Brasil também tem surgido um número considerável de casos. A transmissão é feita com gotículas, né, de saliva expelida por tosse, por espirro ou pela fala, que vai conter o agente etiológico, que é o Mycobacterium tuberculose, né, o bacilo de Koch. Essa doença geralmente ataca os pulmões, mas ela pode afetar também outros órgãos, né, como o caso dos rins, das meninges, dos ossos, mas existe profilaxia, que é pela vacina BCG. Outra que eu queria chamar a atenção é da meningite, tá? Porque é uma doença extremamente grave. Essa meningite é por contato com gotículas de saliva expelidas por tosse, espirro ou fala. Entre os sintomas estão cefaleia, febre, vômito, rigidez na nuca e convulsões. Existe profilaxia por vacinação também. E as outras, tá? Sugiro que vocês deem uma lidinha com calma quanto aos agentes etiológicos, a forma de transmissão e as características gerais, tá? Só para não ficar muito longa essa aula. Então,
Vamos agora a falar sobre a importância ecológica e industrial. Quando a gente fala em bactéria, é o que está falando logo aí, a gente lembra logo de doença, né, da transmissão de doenças. Só que nem todas as bactérias elas são parasitas. Tem muitos organismos do reino Monera que têm vida livre e que atuam nas cadeias alimentares, né, juntamente com os fungos, na decomposição de matéria orgânica, por exemplo, fazendo reciclagem de material, que é muito importante para a natureza, né? Mas temos também outras bactérias que seriam bactérias boas, né, benéficas, né? Bactérias que vivem em associação mutualística nas raízes de plantas e vão auxiliar essas plantas na absorção de nitrogênio, que é importante para o crescimento das plantas, por exemplo. Tem bactérias que vivem em intestino de animais e vão auxiliar na digestão desses animais. Tem bactérias que podem ser utilizadas em procedimentos estéticos, como é o caso do Botox, né, tão famoso, tá, para correção de rugas. Esse tratamento é feito com a toxina botulínica e permite o relaxamento do músculo, né, para retirar a ruga. Tem bactérias que auxiliam na fertilização do solo. Nós vamos estudar mais à frente o ciclo, né, os ciclos biogeoquímicos, e elas têm participação direta no ciclo do nitrogênio, por exemplo. Elas podem ser utilizadas na indústria alimentícia, né, na produção de derivados do leite, como o iogurte e queijos, né, com auxílio de bactérias em forma de bastão, que são os lactobacilos. E também as bactérias que são modificadas geneticamente, por exemplo, para produzir a insulina, que é utilizada no tratamento de diabéticos, tá? Isso na questão de biotecnologia, tá? Bom, nós chegamos ao final de mais uma aula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.